A história, olha, ela é cheia de momentos, digamos, esquisitos, mas pouquíssimos, chegam perto do que aconteceu em Roma, lá no século IX. A gente vai mergulhar agora num dos eventos mais macabros, mais inacreditáveis de toda a história do papado. É de cair o queixo. Então vamos nos transportar para lá. Roma, janeiro de 897. O cenário é caótico. O grande Império Carolíngio está se esfacelando e a Itália, bom, a Itália é um barril de pólvora, pura instabilidade política. E dentro de Roma, o poder do Papa, isso não era só uma questão de fé, não. Era uma briga de foice pelo controle e pela influência. E é nesse clima super tenso que o que ninguém podia imaginar estava prestes a acontecer. E a pergunta que esse evento todo joga na nossa cara é chocante. É literal. Um papa pode levar a julgamento seu antecessor, que já morreu? Parece coisa de filme, né? Mas a resposta, pasmem, é sim. Aconteceu. Um papa, movido por uma sede de vingança e por muita pressão política, simplesmente decidiu que a morte não ia impedir a sua versão de justiça. Pois é, esse evento entrou para a história como um nome que, olha, diz tudo. O Sínodo do Cadáver. Em latim, para quem gosta, Synodos Horrendas. E o nome, Sínodo Horrendo, não poderia ser mais perfeito. Foi um verdadeiro espetáculo judicial, uma coisa tão bizarra que chocou todo mundo na época e, sinceramente, fascina e intriga os historiadores até hoje. Agora tentem visualizar a cena. É sério. Peguem o corpo do Papa Formoso, que já estava em decomposição, tirem ele do túmulo e vistam um cadáver com todas as roupas de cerimônia de um papa. Depois, coloquem esse corpo sentado num trono, para enfrentar um julgamento. O papa da vez, Estevão VI, era o promotor, gritando as acusações para o defunto. E para completar esse teatro do absurdo, tinha um jovem diácono coitado, escondido atrás do trono, sendo obrigado a responder às perguntas como se fosse o morto falando. É inacreditável. Certo, mas quem era esse homem, o Papa Formoso? O que ele fez em vida para gerar tanto ódio a ponto de ser julgado depois de morto? Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco e dar uma olhada na carreira, que foi bem conturbada, do Papa Formoso. Olha, a vida do Formoso foi uma verdadeira montanha-russa política. Ele era um diplomata muito habilidoso, mas a sua ambição era enorme. E isso acabou batendo de frente com o Papa da época, João VIII, que não pensou duas vezes, excomungou ele. Para conseguir o perdão, o Formoso teve que fazer um juramento solene. Prometeu que nunca mais voltaria para Roma e que nunca mais tentaria ter um cargo na igreja. Só que esse juramento foi quebrado. Depois que o João VIII morreu, um outro papa, que era aliado do Formoso, liberou ele da promessa. E aí ele não só voltou, como foi eleito papa. E essa quebra de juramento, claro, virou uma das principais armas contra ele mais tarde. Mas, não vamos nos enganar. O Sínodo do Cadáver não foi só por causa de um juramento quebrado, não. Isso aí foi mais uma desculpa. Acima de tudo, foi um ato de pura vingança política. E o acusador, o Papa Estevão VI, ele era só um peão num jogo de poder muito, mas muito maior. O ponto central da treta é o seguinte. Naquela época, o papado e o trono do Sacro Império Romano eram uma coisa só, super ligados. O Formoso, que precisava de um aliado forte contra uma família italiana muito poderosa, os Spoleto, foi lá e coroou um germânico, o Arnulfo, como imperador. Para a família Spoleto, que tinha o seu próprio candidato ao trono, o Lamberto, isso foi uma traição na cara dura. Então, quando Lamberto e a mãe dele, a Ageltrudes, que é uma mulher implacável, retomaram o controle de Roma, eles foram direitinho no papa deles, o Estevão VI, e basicamente ordenaram: você vai humilhar publicamente o cara que nos traiu, mesmo que ele já estivesse morto e enterrado. E aqui que a história fica ainda mais absurda, com uma camada de hipocrisia que é impressionante. A principal acusação oficial contra o Formoso era uma coisa chamada transmigração. Basicamente, ele trocou de diocese, do Porto para Roma, o que era proibido pela lei da igreja. Só que o acusador, o próprio Papa Estevão VI, tinha feito exatamente a mesma coisa. Ele veio de Anagni para Roma. E piora, sabe quem tinha ordenado Estevão como bispo? O próprio Formoso. Ou seja, ele queria anular os atos do cara que o colocou no poder. Isso só deixa claro que as acusações eram só fachada, né? O objetivo era puramente político. Bom, com o julgamento que era pura encenação e acusações tão hipócritas, o resultado já era carta marcada, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer. Mas a punição,
A punição que veio depois foi algo que Roma jamais tinha visto. E a sentença foi executada passo a passo, de forma metódica e cheia de simbolismo. Primeiro, anular todos os atos dele como papa. Isso criava um caos gigantesco na igreja, porque invalidava a ordenação de um monte de padres e bispos, inclusive a do próprio Estevão. Depois, arrancaram as roupas papais do corpo, a humilhação final. Em seguida, o ato mais chocante. Cortaram os 3 dedos da mão direita dele, os dedos que ele usava para dar as bênçãos. Era um jeito de profanar e negar o poder sagrado dele. E por último, pegaram o que restou do corpo e jogaram no rio Tibre, para tentar apagar a memória dele da história e negar o enterro cristão. Essa prática tem um nome: execução póstuma. E por mais bizarro que pareça, não foi a única vez que isso aconteceu na história. Era um jeito brutal de mandar um recado bem claro: nem a morte vai te proteger dos seus inimigos. Era uma punição que ia além da vida, sabe? Para algumas crenças da época, isso podia até negar a chance de uma ressurreição completa no juízo final. Só que toda essa tentativa do Papa Estevão e da família Spoleto de destruir o legado do Formoso deu muito, mas muito errado. O tiro saiu espetacularmente pela culatra. A reação do povo em Roma foi imediata e foi violenta. Aquele espetáculo grotesco passou de todos os limites para o povo de Roma. Em vez de acabar com a reputação do Formoso, o julgamento transformou ele num mártir. Começaram a espalhar boatos de que o corpo dele, que foi encontrado por pescadores no rio Tibre, estava fazendo milagres. Aí não teve jeito. A revolta popular explodiu, o Papa Estevão VI foi tirado do poder, jogado na prisão e, no final das contas, acabou sendo estrangulado na própria cela. O que veio depois foi o caos total. Pensa num efeito dominó. O Papa que veio depois do Estevão, o Teodoro II, só ficou no poder por 20 dias. Mas nesse tempinho, ele anulou o sínodo do cadáver e enterrou o Formoso de novo, com todas as honras. O sucessor dele, João IX, concordou e ainda proibiu que se julgasse gente morta. Parecia resolvido, né? Que nada. A política papal era um pêndulo. Anos mais tarde, um outro papa, Sérgio III, que tinha sido um dos juízes no julgamento do cadáver, assumiu o poder. E acreditem se quiser, ele foi lá e validou de novo a condenação do Formoso. Uma loucura. Tem uma citação de uma escritora da época que resume perfeitamente o sentimento geral de choque, de horror. Ó crime nunca antes visto, ó sacrilégio nunca antes tentado. Isso mostra que não era visto só como uma briga política. Era uma violação profunda do que era sagrado, um sacrilégio que ia além de tudo que as pessoas conheciam. A gente viu que a vingança política da família Spoleto é a explicação mais óbvia e mais aceita para tudo isso. Mas alguns historiadores levantam uma outra possibilidade, uma teoria que vai um pouquinho além da simples vingança. Essa teoria diz que o Sínodo do Cadáver foi, na verdade, uma espécie de desconsagração teatral. Parece que um culto popular estava começando a se formar em volta da figura do Formoso, as pessoas o viam como um santo, e os inimigos dele não podiam de jeito nenhum deixar o túmulo dele virar um lugar de peregrinação, um santuário. Então, a profanação do corpo em público e o descarte no rio seria a forma mais eficiente de cortar o mal pela raiz, de destruir qualquer chance desse culto crescer. Era uma tentativa de matar não só o homem, mas a santidade que ele poderia vir a ter. No final das contas, o que esse evento bizarro nos mostra? Ele é um lembrete extremo de uma época em que as linhas que separavam poder político, vingança pessoal e ritual religioso eram perigosamente frágeis. Uma época em que a fé podia virar uma arma, um ritual sagrado podia ser distorcido para servir a uma vingança, e o corpo de um papa podia virar só mais uma peça num jogo mortal pelo poder. A história tá cheia de episódios assim, né? Que fazem a gente parar e pensar, como é que isso foi acontecer? E é por isso que a gente quer saber a opinião de quem nos acompanha. Que outro evento histórico bizarro, ou talvez mal compreendido, merece uma análise como essa? Deixem as sugestões aí nos comentários, vamos adorar ler. E claro, se essa viagem maluca ao passado foi interessante, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. A gente se vê!